terceira forma de representar um conjunto é através de sua propriedade, né? Então, antes de eu mostrar aqui a propriedade, vamos aqui, ó. Nesses exemplos que eu dei para vocês aqui, vocês disseram muito bem qual era a característica comum de cada um. Qual é a característica comum do conjunto A aqui do exemplo? São vogais. São vogais. Do conjunto B? Números. São números, né? E no conjunto C? São números decimais. Números decimais. Então, ser número decimal, ser número, ser vogal, aqui é uma propriedade do conjunto, né? Dos elementos do conjunto, aliás. Tá bom? É o que diz quem eles são. Tá bom? Uma coisa, aqui a gente listou os elementos, né? Eles estão mostrados um a um aqui, mas vocês sabem que todos eles têm em comum que eles são vogais, por exemplo, no exemplo A aqui, tá bom? Então, isso diz respeito à propriedade dos elementos, que é a outra forma de representar conjuntos aqui, ó. Tá bom? A representação de um conjunto A por meio de uma propriedade é aquela em que os elementos são descritos por uma propriedade que os determina. Aí, como é que é essa representação? Representa-se o conjunto A por A é o nome do conjunto. Aí a gente vai colocar aqui conjunto, se a gente for escrever, né? Entre chaves. Aí diz o seguinte: X, tal que X tem a propriedade P. A gente vai ter exemplo aqui, veja só. Como é que a gente lê o que está escrito aqui, ó? A é o conjunto de todos os elementos X, tal que X tem a propriedade P. X é elemento do conjunto. A é o nome do conjunto. Então, vejam aqui, ó. Por exemplo, X está representando aqui nesse conjunto A, ele é o representante das letras A, E, I, O, U, que tem por propriedade ser vogais. Tá bom? Então, aquele X aqui, esse X aqui, ele é o representante de todos esses elementos que estão aqui. E qual seria a propriedade desses elementos X aqui? No caso do exemplo a propriedade P é que os elementos são vogais. Tá claro? Alguma dúvida? Pode repetir mais uma vez, professor? Não consegui entender direito. Aqui, ó. O conjunto A é o conjunto de todos os elementos X, tal que X tem a propriedade P. Vamos pegar o exemplo A aqui, ó. Esse A aqui é o nome do conjunto. Então, ele é o conjunto de todos os elementos X. X é aquele representante desses elementos aqui, ó. Tá bom? Então, esse X representa os elementos. Esse X pode ser a letra A, pode ser a letra I, pode ser a letra O, enfim. Qualquer uma dessas 5 aqui, eles estão representados pela letra X, aqui nessa representação por propriedade. E X tem a propriedade P. Qual é a propriedade aqui dos elementos do conjunto A? O que eles têm em comum? O que eles São são? vogais? Vogais. Então, aqui, o conjunto A é o conjunto de todos os elementos X, né? A, E, I, O, U, tanto faz. Tal que esse X, né, esses elementos do conjunto A, têm a propriedade no caso, a propriedade P é eles são vogais. Tá bom? Aqui é uma outra forma de representar conjunto. E cada uma delas tem a sua funcionalidade. Tá bom? Então, vimos aqui 3 tipos de representação dos conjuntos. Vamos aqui os exemplos aqui. Ó. Por exemplo, no exemplo aqui, o conjunto A dos elementos, de todos os elementos X, tal que X é país da América do Sul. X é país da América do Sul é a propriedade P desse meu conjunto A aqui. Então, quando eu digo que os elementos de um conjunto, eles são os países da América do Sul, e eu pergunto a você, o Canadá pertence a esse conjunto? Não. Não. Por que não?
Porque o Canadá está na América do Norte. Exatamente, olha aí que maravilha. Então, veja, a propriedade desse conjunto especial é que são os países da América do Sul. O Canadá não está aqui, né? Então, por exemplo, se eu disser Brasil, o Brasil pertence a esse conjunto? Sim. Sim. A Guiana francesa? Sim. 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 Os Estados Unidos? Não. 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 Paraguai? Sim. 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 Madagascar? Não. 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 Não? Tem certeza? Vocês têm Sim. certeza? Tá do lado da África. Sim, professor. Pronto, eu gosto assim. Ó. De vez em quando eu gosto de trazer para vocês essa dúvida. Tem certeza? Para fazer pensar. Sim, tenho certeza. Por quê? Tá aqui, gente, ó. Tá mostrando para vocês aqui ó, quais são. Venezuela pertence? Sim. Sim. Pertence, né? Enfim, qual que é a ideia aqui de escrever isso por propriedade e não na forma tabular? Porque, vejam, se eu for escrever na forma tabular, aqui nesse caso, eu vou escrever nome por nome. E aí começa a ficar, como são muitos países aqui, ó, já começa a ficar uma tarefa mais cansativa, né? E talvez até improdutiva. Então, se basta você dizer que esse meu conjunto é o conjunto tal que os elementos dele, eles pertencem ao país da América do Sul. Então, só em dizer a característica, você já sabe quem são os elementos dele, tá bom? E, obviamente, se você sabe quem são, você também sabe os que não são elementos desse conjunto, tá bom? Então, cada um vai ter um propósito, né? Uma forma de, como eu disse para vocês inicialmente, a matemática ela é bastante econômica, né? Ela é bem, como diz assim, eficiente na escrita, principalmente, para você não se sobrecarregar com tanta coisa, né, escrita no papel. Ela é bem resumida nesse sentido. O conjunto B aqui. O conjunto B é formado por todos os elementos X, tais que X é planeta do sistema solar. Tá bom? Então, digam para mim, um elemento desse nosso conjunto B. A Terra. Mercúrio. É. Terra, Vênus. Mercúrio, o que mais? Vênus, Terra, Marte, Netuno. Urano, Saturno. Netuno. Marte. Pronto. O planeta Zendar pertence a esse conjunto? Não. Lógico que não. Não tem Zendar aqui, né? Tem outro universo. Aqui não tem, né? No universo da Marvel tem, aqui tem. Né? Então você sabe, pelas características, quem são os elementos do conjunto e quem não são. Então, essa é a representação por propriedade, né? Então, entenda bem, o conjunto é formado por todos os elementos, por todos os países da América do Sul. O conjunto B é formado por todos os planetas do sistema solar. Então, beleza? Então, forma representação tabular, diagrama de Venn e por propriedade. São 3 formas de representar conjuntos. Joinha? Olá, pessoal. Obrigado por assistir. Deixe seu like se você gostar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Inscreva-se no canal e bons estudos para você. Até a próxima!